A anemia falciforme se caracteriza por uma alteração na estrutura que a gente conhece como hemoglobina, que é uma proteína. Essa proteína ela é responsável por se ligar ao oxigênio e transportar ele junto com o restante da estrutura, que é a hemácia, o eritrócito, portanto, transportar o oxigênio pelo nosso corpo. No entanto, devido a uma alteração nessa estrutura, a gente vai ter uma certa dificuldade quanto a isso. A hemoglobina S ela é basicamente caracterizada pela presença de proteína que a gente chama de valina. A hemoglobina A ela é constituída como normal e ela vai possuir a seguinte base nitrogenada, que é a guanina com citosina, adenina com timina e guanina com citosina, que vai me permitir a formação de glutamina. A glutamina, por sua vez, é uma proteína que vai expressar a característica normal da hemoglobina A. No entanto, devido a esse processo de alteração da timina com adenina, em vez de ter adenina com timina, a gente tem timina com adenina, a gente vai ter a formação da hemoglobina S. Essa hemoglobina S é o que vai caracterizar a anemia falciforme. Ela vai formar uma proteína chamada de valina. Isso pode levar a quadros de hemólise extra e intracelular. No caso de extracelular, ele pode levar a um quadro de oclusão de vasos, isquemia e até mesmo infarto tecidual. Também é importante mencionar que existe a hemoglobina F, que é a hemoglobina fetal. Essa, por sua vez, tem uma certa resistência quanto à anemia falciforme. Mas, devido à hemoglobina S, a gente vai ter uma característica distinta da hemoglobina comum. A hemoglobina que antes, devido à sua propriedade, acabaria inserindo também sobre a hemácia uma característica arredondada, vai fazer com que essa característica arredondada, bicôncavo, deixe de existir um formato bicôncavo e passa a existir um formato de foice. Esse formato de foice ele é bastante rígido e essa rigidez, por sua vez, vai permitir com que ocorra, por exemplo, bloqueio do fluxo sanguíneo. Além disso, elas são bem mais frágeis e elas vão ter uma sobrevida curta. E justamente por essa característica, elas não vão conseguir ficar transitando de uma arteríola para um capilar de forma tranquila. Ele perdeu sua capacidade de flexibilidade. Portanto, ele não vai conseguir realizar isso de forma bem congruente. Portanto, isso vai ocasionar uns quadros de dor e até mesmo alguns bloqueios nos vasos sanguíneos da pessoa. Em relação a questões genéticas, a gente vai observar que pessoas que são consideradas com traço da anemia falciforme, um casal com traço de anemia falciforme, terá uma chance de 25% de desenvolver um filho com anemia falciforme. Esse casal, para ter essa criança com anemia falciforme, portanto, precisa ter o traço falciforme, que nada mais é do que quando ela não tem a anemia falciforme, mas ela tem um alelo que expressa a anemia falciforme. Como o pai tem e a mãe tem, consequentemente, ao juntar os gametas, existe uma chance de 25% de acontecer essa criança ter anemia falciforme, que é uma anomalia genética hereditária que vai justamente ocasionar uma mutação na hemoglobina. Em relação às consequências ocasionadas por isso, a gente vai ter o processo de aprisionamento no baço. A criança com anemia falciforme, ela vai começar, claro, ter uma alta quantidade de hemoglobina no corpo dela e, consequentemente, de hemácia. Essas hemácias, por quê? Porque ela vai sofrer quadro de hipoxia, pouco oxigênio no seu corpo. Essa hipoxia vai necessitar com que mais células sanguíneas sejam produzidas. Só que quanto mais células sanguíneas é produzida, significa que mais células com formato de foice está sendo produzido. Com mais células em formato de foice sendo produzidas, eles começam a ser armazenados lá no baço também. E lá no baço, devido a esse formato rígido e de foice que ele possui, ele de certa forma acaba rompendo a estrutura do baço. E ao romper o baço, ele acaba danificando. Se a gente tem a danificação do baço, que está relacionado ao processo de resposta imunológica, consequentemente a gente vai ter um déficit no sistema imunológico dessa pessoa. Portanto, a gente observa aqui essa relação crucial entre anemia falciforme e perda de imunidade. Pode-se ainda ocasionar aumento hepático e aumento cardíaco. É possível também que a gente observe funções pulmonares comprometidas, assim como a função renal.
só que muito mais em adultos mais velhos. Pode sim também ocasionar alterações ósseas e articulares, principalmente porque vai ocasionar muita dor e também desgaste. E isso pode ocasionar também uma certa dificuldade no processo de crescimento. A criança ela já não consegue ter um crescimento saudável por conta dessas alterações ósseas e articulares. Quanto à relação com a descendência, foram observados uma maior frequência em pessoas com ascendência afro-americana ou negra. Em relação a essa população, também foi observado que as pessoas que possuem o traço falciforme têm uma certa resistência ao plasmódio falcíparo, porque basicamente essas pessoas, o plasmódio falcíparo precisa da hemácia para se desenvolver, só que a gente tem uma hemácia que já está comprometida. A gente tem uma hemácia em que ela tem um formato de foice e, portanto, não permite o desenvolvimento adequado do plasmódio falcíparo. Dessa forma, a pessoa acaba tendo uma certa resistência contra a malária.